Olá, feliz sábado para todos vocês, para todos meus amigos, para todos vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Mais uma vez, antes de começar a mensagem, eu gostaria que vocês, ao terminar esse vídeo, caso vocês gostarem, dê o seu like, compartilhe a mensagem, comente se for o caso, só assim, e se inscreve no canal, lógico, né? Para que vocês possam receber mais mensagens, que a cada sábado eu venho postando aqui no YouTube. E a contribuição de vocês é muito importante, não só para que o YouTube possa entender que esse vídeo tem relevância, mas também que essa mensagem possa chegar a mais pessoas que vier ter contato com ela, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu tenho certeza que esta mensagem ela vai ser impactante na vida de vocês, como foi na minha. Em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, está dizendo assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E eu vou ler mais um texto aqui para vocês. É o mesmo livro, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, só que é no capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar para vocês, que o Espírito Santo quer passar para vocês, eu sou só um pecador, não sou digno de estar aqui, mas conto com a misericórdia de Deus para transmitir essa mensagem. A palavra que eu quero passar para vocês é a questão da salvação, que a salvação, dos seres humanos, ela passa por 3 etapas, né? A salvação no passado é a primeira etapa, a salvação no presente é a segunda etapa, e a salvação no futuro, que é a terceira e última etapa. A salvação no passado aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a mim e a você. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele pagou o preço de todos os pecados da humanidade, de todos os seres humanos que nasceu antes dele, de todos os seres humanos do tempo dele e de todos os seres humanos do futuro até a sua breve volta, a segunda vinda dele. Toda a raça humana, todo o pecado cometido, seja por pensamento, seja por palavra, seja por atitude, qualquer pecado, todos os pecados foram depositados nos ombros de Cristo, e Jesus Cristo ali na cruz, ele pagou o preço. Interessante que Jesus Cristo ele veio a este mundo com esse firme propósito de salvar os seres humanos. Nada faria com que Jesus mudasse de ideia. Por quê? Porque Jesus porque Jesus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus também é amor. O Espírito Santo também é amor. E pelo fato de a essência do caráter de Deus é amor, então o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra, ele veio para cumprir a risca. Porém, Jesus Cristo, ele veio aqui na Terra na primeira vez como um ser humano, como eu e você. Jesus Cristo, ele era um com Deus. O propósito de Cristo em cumprir a sua missão aqui na Terra,
de salvar os seres humanos seria cumprido? Sim, com certeza. Mas ele dependia totalmente de Deus para cumprir esta missão. Ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. E ali ele fez milagres, ele curou, ele pregou. Ele falava com autoridade, porque... Ai, perdoa nas tosses aí. Ele falava com autoridade. E pelo fato de Jesus Cristo falar com autoridade, ele conseguia arrastar após si uma grande multidão. As pessoas acreditavam nas palavras de Jesus, não porque ele era eloquente no falar, mas a vida que ele levava falava alto, porque Jesus Cristo praticava aquilo que ele falava. Daí o termo falar com autoridade. Jesus Cristo, ele dependia de Deus em todos os momentos da vida. Ele dormia com Deus, acordava com Deus, andava com Deus durante todo o dia, almoçava com Deus, tomava café da manhã com Deus, trabalhava na carpintaria com Deus. Jesus Cristo, ele estava com Deus a todo instante, sempre se preocupou com os seres humanos, a todo instante da vida dele. A vida de Jesus Cristo foi sempre estar totalmente, 24 horas por dia da sua vida, ligado a Deus o Pai, que dava a ele a força necessária para que ele pudesse cumprir a missão aqui na terra. Porém, ele era humano, ele estava sujeito aos sofrimentos, aos sentimentos, que todos nós já passamos, uns numa quantidade maior, outros numa quantidade menor, porém, Jesus Cristo já passou todos os sofrimentos que ele teve, que o ser humano já passou aqui nessa terra. Eu não posso crer, eu não posso crer que algum ser humano aqui na terra já sofreu mais do que Jesus, por mais sofrida que seja a vida desse ser humano. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, ele carecia de oração, ele tirava um tempo a sós para orar, né? Porque ele sempre estava rodeado de pessoas, e ele levou consigo, para vigiar com ele, 3 discípulos. Pedro era um deles, Tiago também e João. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo orando, assim quase no limiar do dia em que ele seria crucificado. E ali ele começou a cambalear como bêbado, porque ele estava sentindo o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E o negócio estava tão pesado, mas tão pesado, Jesus Cristo estava sentindo tanta aflição, que a palavra de Deus falou que ele suou gotas de sangue. E diz a ciência que uma pessoa, para chegar a suar gota de sangue, isso é fruto de uma aflição, uma angústia terrível. Jesus Cristo, ele se levantou e foi lá ver se os discípulos estavam orando, vigiando junto com ele. Se Jesus Cristo chegasse ali e encontrasse os 3 discípulos orando junto com ele, ele sentiria mais confortável, porque ele estava orando e tinha o discípulo orando junto com ele se sentiria mais confortável. Mas chegou lá, o discípulo estava o quê? Dormindo. E Jesus Cristo pegou e falou assim: orai e vigiai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por 3 vezes Jesus Cristo levantou e foi ver lá os discípulos, e por 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Jesus Cristo, ele sentiu tanta aflição que ele chegou e orou assim a Deus: Senhor, se possível fora, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é o cálice que Jesus Cristo não queria beber? Muitos poderiam pensar assim: o cálice que Jesus Cristo não queria beber era o cálice da cruz. É o cálice das chicotadas. É o cálice da coroa de espinhos que ele teria que suportar na sua cabeça.
É o cálice da lança sendo perfurado no seu lado. É o cálice da morte que ele tinha que passar, das cusparadas, da humilhação. Esse cálice ele não estava disposto a passar. Mas não foi isso que Jesus Cristo veio fazer? Mas a palavra de Deus, ela é categórica em dizer que o cálice que Jesus Cristo não queria beber é o cálice da separação, que o pecado estava causando entre ele e Deus, porque estava muito pesado. Ele não queria que ali na cruz ele pudesse não poder ver a face do seu pai, porque ele não estava acostumado com isso. Tanto é que quando Jesus Cristo foi ali crucificado, ele falou essas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? É isso que Jesus Cristo não queria. É por isso que eu digo, se Jesus Cristo dependia de Deus para cumprir a sua missão aqui na terra, quanto mais eu e você. Se eu e você não tomarmos tempo para buscar a Deus, com certeza nós não vamos conseguir herdar o reino de Deus, porque só Deus é que nos dá força para trilhar este caminho apertado e difícil. A palavra de Deus fala que o caminho que conduz à salvação, ele é apertado, ele é estreito, poucos passarão por ele. Mas o caminho que conduz à perdição, ele é largo e muitos passarão por ele. Muitos, se eu entendo muito, é mais da metade. 70%, não sei, 80% das pessoas que vai viver nesse mundo, são bilhões e bilhões de pessoas, desde de geração a geração até a volta de Jesus Cristo, ultrapassa 200 ou 300 bilhões de pessoas, diz alguns matemáticos aí, fazendo o cálculo das gerações do tempo de Adão e Eva até nós, chegou a um cálculo aproximado, não exato, ninguém sabe, né? Mas vamos imaginar que seja. Imagina 80% ou menos ou mais, sei lá, de pessoas perdidas porque não quis passar no caminho estreito. E eu e você não passaríamos se nós não tivermos em fazer a mesma coisa que Jesus Cristo, se nós não fizermos a mesma coisa que Jesus Cristo fez, que é depender de Deus para cumprir a nossa missão aqui na terra. Pelo Espírito, nós temos esta capacidade. Pelo Espírito, a pessoa convertida se mantém ligada ao Salvador, como os galhos estão ligados à árvore. Jesus Cristo é a verdadeira religião. A palavra religião vem do hebraico religare, que significa religar. Religar o quê? Aquilo que um dia estava ligado, que era o homem com Deus, Adão e Eva. Nós sabemos que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles fugiram de Deus e Deus foram atrás dele. E ao longo da história humana, você vê Deus sempre procurando o ser humano e o homem fugindo de Deus. Então Jesus Cristo ele veio cumprir esse papel, religar eu e você com o Pai, para que nós possamos ser salvos. Porque a única que tem a vida é Deus. E Jesus Cristo ele veio transformar a minha vida e a sua numa vida santa. Desculpa. O Espírito auxilia no desenvolvimento de nossos hábitos. A leitura da Bíblia se torna um prazer. Quantas vezes você estuda a sua Bíblia? Quantos anos bíblicos você já fez ao longo da sua história cristã? Você tem a escola sabática, o manual do estudo dos adventistas do sétimo dia? Ou que seja outro manual de estudo? Você estuda diariamente? Ora sempre? Está sempre buscando a Deus? Porque uma vez que nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso por amor que nós temos por Deus. É um prazer fazer isso. Servir a Deus
Não é uma obrigação que o cristão tem que cumprir um requisito para que ele possa se salvar. A partir do momento que você está salvo, você tem o prazer de fazer essas coisas. A certeza do perdão e da proteção traz esperança. Os momentos dedicados à prática da oração particular e à comunhão com o Senhor passam a ser constantes, como eu falei aqui. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. A serva do Senhor, Ellen White, está dizendo isso em Santificação, página, versículo 9. Trilha, nós temos que passar pela trilha para o céu. E no processo da salvação, o vai e não peques mais, como está escrito lá em João 8, versículo 11, onde Jesus Cristo falou para aquela mulher que estava para ser apedrejada e todas as pessoas largaram as suas pedras. Jesus Cristo falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas largaram suas pedras e foram embora, porque todos tinham pecados. Jesus Cristo chegou para ela e falou assim: cadê os seus acusadores? Não tem nenhum? Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, vai e não peques mais corresponde ao que chamamos de santificação. A santificação é obra de toda uma vida. O crente demonstra os frutos de uma vida nova em que o passado é esquecido e tudo é feito novo. Se nós formos vermos lá em Colossenses 3, do 1 ao 3 e 2 Coríntios 5, versículo 17, eu não vou ler porque o vídeo eu só tenho 30 minutos aqui para falar, senão ele vai ficar muito grande e vai cortar. Então vocês podem conferir aí que a santificação é obra de toda uma vida. O crente demonstra os frutos de uma vida nova em que o passado é esquecido e tudo é feito novo. Tá vendo? Deus nos torna herdeiros do lar celestial quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então, a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós somos justificados. Justificação é a salvação no passado. E na justificação, você está livre das consequências do pecado, porque as consequências do pecado foi depositado nos ombros de Cristo, Jesus Cristo, que é nossos pecados, né? Jesus Cristo morreu, a consequência foi a morte. Jesus Cristo já morreu por mim e por você. Então, uma vez que nós estamos livres das consequências, nós temos que estar a cada dia sendo santificados. E a santificação é a salvação no presente. Uma vez que nós dedicamos mais tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, para fazer aquilo que agrada a Deus, a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos livres do poder do pecado nas nossas vidas. O pecado não nos domina a partir do momento que nós tomamos tempo para fazer a vontade de Deus, estudando a Bíblia e levando a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, fazendo boas obras, falando não só com palavra, mas também com atitude. Ele, ao dizer: hoje veio salvação a esta casa e estarás comigo no paraíso, ele perdoa o pecador que se arrepende e confessa seus pecados. Isso é justificação. Então, na santificação, aceitamos Cristo como Senhor. O que é aceitar Cristo como Senhor? Aceitar Cristo como Senhor é aceitar que Jesus Cristo é o seu dono. Você não é dono da sua vida. Você não é dono dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, você pode, sim, você é dono do seu pensamento. Mas a partir do momento que você pega o seu pensamento e deixa ser controlado por Cristo, na verdade, essa é o que eu posso dizer. Você não é dono do seu pensamento mesmo. Você não é dono. A partir do momento que você fala assim: Senhor, os meus pensamentos são seus. Se você reconhece, uma vez que você faz isso, então você não vai deixar que os seus pensamentos, as suas emoções te controlem. Essa é a verdade.
Então, ele dirige nossa vida. Jesus Cristo vai dirigir os seus pensamentos, a sua vida. Ele passa a conduzir nossos pensamentos, emoções, sentimentos e ações. Como o Senhor santifica nosso viver, como o Senhor Jesus, ele vai santificar o nosso viver diário. 1 Pedro 1,15 e 3,15. Como o Senhor, ele diz, vai e não peques mais. João 8, 10 e 11. O apóstolo Paulo afirma, e vos revestíveis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, versículo 10. Você vai obedecer não para ser salvo, mas porque está salvo. Ou seja, lá em João 14,15, fala lá que aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Na santificação, o ser humano desfruta do companheirismo de Cristo. Haverá uma relação de íntima comunhão descrita em Efésios 3, versículo 17. Nessa fase do processo de salvação, você se torna luz neste mundo de trevas, resplandecendo uma vida santa em meio a uma geração pecadora, corrompida e perversa. Essa vida que nós estamos vendo aqui é o que está acontecendo. O próprio Paulo, em 1 Timóteo 3, versículo 1, fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Em outra parte da palavra de Deus, está dizendo assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, se nós não tivermos vigilantes no tocante ao nosso cristianismo, se nós fazermos o nosso cristianismo um cristianismo de fachada, se nós levarmos o nosso cristianismo relaxadamente, com certeza nós vamos ser engolidos por este mundo. Porque nós temos ainda no nosso DNA a natureza ruim, apesar de nós termos aceitado Cristo, existe ainda uma natureza ruim que ela vai ser só morta a partir do momento em que você a sufoca com a palavra de Deus, com a comunhão diária com Cristo. Mas a partir do momento que você deixa de se alimentar da palavra de Deus, essa natureza ruim ela vai aflorar e aí ela te domina, ela te leva para o mundo. As coisas do mundo vai acabar te influenciando. Isso é natural do ser humano. É por isso que em Gálatas 5,19 fala que as obras da carne são as obras da carne. A pessoa que está na carne é a pessoa que está longe de Deus, que não se dedica tempo para buscar a palavra de Deus. As obras da carne são, aí fala lá um monte de pecados. E fala assim, coisas semelhantes a essa, que quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Porém, os frutos do Espírito é paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, enfim, fala um monte de coisa lá. E quanto a essas coisas, não há lei. Eu e você passamos a ser o quê? O sal da terra. Aonde for, levará o bom gosto, a alegria e a certeza de um viver feliz e vitorioso a centenas de pessoas sem fé e sem esperança. Agora que você aceitou o Senhor e Ele habita em seu coração, Ele comunica a você diariamente sua justiça e o seu caráter. Justificação versus santificação. É aquilo que eu falei para você. A experiência com Cristo é progressiva. A sua santificação de hoje não vai te salvar amanhã. Se você tem que santificar hoje, e amanhã você tem que santificar também. E depois da manhã também. Até Jesus Cristo voltar, você tem que santificar. Porque é uma vida diária com Jesus Cristo. Aquele que foi justificado é comparado à luz da aurora que vai crescendo mais e mais até o dia perfeito. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida, enquanto tiver a vida. A Ellen White fala em santificação, página 11. Não podemos estacionar na experiência da justificação. Temos que percorrer o caminho da santificação até o dia glorioso.
Surge aqui um sério problema, e qual é esse problema? A maioria dos cristãos, o que eles fazem? Aceita com alegria a Cristo como Salvador. Dizem assim: Jesus, muito obrigado pelo que fizeste por mim. Estou feliz porque te aceitei como meu Salvador. Sinto que fui perdoado. Tenho paz na mente e no coração. Agora, esses mesmos cristãos, irmão, relutam em aceitar a Cristo como Senhor. Resistem em permitir que Jesus que Jesus seja o Senhor da vida deles. E como Senhor, passe a dirigir os seus pensamentos, palavras, emoções, sentimentos, negócios, recreações, ou seja, a vida. Jesus Cristo, ele tem que passar a dirigir todas as nossas vidas em todos os pormenores. Mas muitas pessoas resistem a fazer isso. Alguns dizem: olha, Jesus, por favor, não controle a minha vida, me dizendo o que eu devo fazer ou o que eu devo não fazer. Aí é complicado, né? A santificação é um ensinamento da palavra de Deus. Hebreus fala que nós temos que buscar a Deus a todos os instantes, que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Somos orientados e aconselhados a buscá-la, a palavra de Deus, a cada instante. Sem a santificação, não veremos o Senhor. A Bíblia enfatiza a santificação em tudo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, vocês podem acompanhar lá. Eu já quero terminar essa mensagem dentro do prazo de 30 minutos, tá bom? Ellen White, a serva do Senhor, em Santificação, página 7, diz assim: a santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espirituais, físicas e morais, e moral, né? Para viver uma vida vitoriosa, a comunhão com Cristo é fundamental. No coração renovado, o desejo de pecar não prevalecerá. Você pode até ter o desejo de pecar, mas ele não prevalecerá sobre você, porque você é mais forte do que o pecado, porque quem está contigo é mais forte do que a morte. O pecado não terá domínio sobre nós, e o Cristo que nos salva também nos santifica. Só para a gente finalizar aqui agora, já está acabando, conta a história de Abraham Lincoln e de um senhor que comprou um escravo. Certa feita, no leilão de escravos, às margens do Mississippi, Abraham Lincoln viu as lágrimas de angústia e dor dos escravos causadas pela separação. Ele disse: se um dia eu tiver a oportunidade de desferir um golpe contra isso, farei isso com todo vigor. E ele o fez quando assinou a lei que proclamou a libertação dos escravos dos Estados Unidos. Agora a história do escravo Joe. Conta-se que antes da libertação, o velho escravo Joe, eu falei Joe, né? É Joe, né? Estava sendo vendido em praça pública. Ele começou a dizer baixinho: não irei trabalhar. Os compradores, ouvindo o que dizia o escravo Joe, perderam o interesse por ele. Agora um homem, porém, pagou o preço pedido e levou o escravo Joe em sua carruagem. Seguiram em direção à fazenda. Chegaram a um pequeno lago onde havia um bangalô com cortinas, flores e uma calçada de pedras. O comprador de Joe disse assim: Joe, esta é a sua nova casa. Joe quase não podia acreditar no que via e ouvia e perguntou: então, mas eu não irei trabalhar. O fazendeiro disse: você não irá trabalhar mais, você não é mais escravo. Eu comprei você para lhe dar liberdade.
ouvindo que era um homem livre, o escravo se ajoelhou aos pés do seu senhor e disse: eu o servirei para sempre. Olha só que interessante. Amigos, entenda uma coisa. Foi exatamente o que Jesus fez conosco. Ele nos comprou com sangue para nos tornar livres do pecado. Que resposta diremos a Cristo? Que resposta diremos a quem tanto nos amou? Que espera Deus de cada um de nós? Ele deseja que o aceitemos como Salvador e como Senhor. Ele, Deus, Jesus, ele deseja que, obedecendo sua palavra, por seu auxílio, então vivemos uma vida vitoriosa, uma vida santa. Que Deus abençoe a sua vida e a minha também. E que possamos a cada dia buscar ter uma experiência íntima com Deus. Porque a partir do momento que você tem intimidade com Deus, você passa a conhecê-lo melhor. E esse conhecimento é que vai fazer com que você possa amá-lo mais, porque o amor de Deus constrange a gente. A partir do momento que nós amamos a Deus, quer dizer, a partir do momento que nós estamos com Deus, nós sentimos o amor dele entrando nos nossos corações. E aí nós passamos a amá-lo, porque nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus abençoe sua vida e a minha também. Esse é o meu desejo de oração em nome de Jesus. Amém.